Olá, professor. Esse aqui é o seminário de hematologia referente aos herbicidas. O meu nome é João Victor Pedroso de Figueiredo e nesse seminário eu vou estar falando sobre a atrazina, né? Aqui nessa imagem nós temos a forma química da atrazina e uma pesquisa rápida na internet. Se você fizer hoje, o que você vai achar a respeito da atrazina, né? Que ela é um herbicida tipo triazina, é utilizado muito em plantações de milho, de cana-de-açúcar e de sorgo para o controle de ervas daninhas, né? Ela é um herbicida antigo, só que ela ainda tem muito uso hoje em dia devido ao seu baixo custo, né? E porque atua em sinergia quando utilizado com outros herbicidas. Ela é um inibidor do fotossistema 2, translocando somente via xilema. Bom, isso aqui é uma pesquisa bem rasa, né? Mas assim, e se a gente for falar da atrazina a fundo, né? Ela é um herbicida com ação residual que pertence ao grupo químico clorotriazinas. O mecanismo de ação é a inibição da fotossíntese através do bloqueio de fluxo de elétrons na fotossíntese 2. É indicado em pré ou pós-emergência das plantas daninhas para controlar principalmente espécies com folhas largas. Em pré-emergência, a aplicação é realizada imediatamente antes, simultaneamente ou logo após a semeadura da cultura. No preparo convencional do solo, deve ser aplicado no máximo 3 dias após a última gradagem, com elevada umidade de solo. A atrazina não deve ser aplicada em plantas estressadas ou em período de deficiência hídrica. Quando aplicado em solo seco, a eficácia do produto será reduzida se não chover em até 6 dias. E sob essas condições que normalmente os produtores apresentam dúvidas quanto à eficiência e eficácia do produto. Bom, em pós-emergência, a aplicação deve ser feita preferencialmente nos estádios iniciais de desenvolvimento, que é na pós-emergência precoce, de plantas daninhas, né? Nas aplicações em estádios avançados, que é na pós-emergência normal ou tardia, a eficiência do produto pode ser reduzida. No momento da aplicação, as plantas daninhas devem estar com elevado vigor vegetativo, evitando-se períodos de estiagem, umidade relativa inferior a 60% e elevada temperatura. Ou seja, né, a atrazina a gente vai perceber durante aqui a apresentação que ela depende muito da umidade do solo para que ela seja absorvida pelas raízes, né? E tanto quanto pelas partes aéreas também. Então, aplicando ela num período de estiagem, estando muito seco, ela perde um pouco da sua capacidade. É indicado nas doses de 1,5 a 4 kg por hectare, dependendo do tipo de solo. Por que isso? Porque dependendo do tipo de solo. Porque em solos leves, deve-se usar a menor dose. Em solos argilosos e com elevado nível de matéria orgânica, a maior dose. Ela controla a eficiência de folhas largas, como picão preto, como caruru, a corda de viola e até o carrapicho rasteiro. A menor dose é indicada em pós-emergência precoce e a maior em pós-emergência normal. A atrazina ela possui uma solubilidade em água de 33 ppm. Ela é pouco lixiviável, não sendo comumente encontrada nos solos cultivados em profundidades superiores a 30 centímetros. A sua degradação no solo é essencialmente microbiana, mas também química e física. Apresenta persistência média no solo entre 5 a 7 meses nas doses indicadas, e deve-se usar somente nas cultivares de milho e de sorgo em rotação de cultura na área nesse período. Ou seja, nas condições tropicais e subtropicais, a persistência pode ser maior que 12 meses. Lógico, se você utilizar em doses elevadas ou em casos de estiagem prolongada, como já foi citado, que é sempre bom você utilizar ela com uma umidade boa e não em época de estiagem, né? E uma observação aqui no campo, já tem sido observada a toxicidade em aveia semeada em até 150 dias após a aplicação de atrazina, na cultura de milho. A cultura de fumo e de trigo são muito sensíveis a esse herbicida. E normalmente não se constata toxicidade nas culturas sensíveis, como soja e feijão, em rotação anual. Bom, a atrazina no milho. As plantas de milho ela possuem a capacidade de metabolizar o herbicida atrazina absorvido, transformando em hidroxitriazinas, pelas hidroxilações por ações de enzimas, presentes em toda a planta. Ou seja, esse herbicida ele é absorvido pelas raízes e partes aéreas da planta e translocado via apoplasto, quando absorvido pelas raízes, e pouco translocado quando absorvido pelas folhas. Os sintomas que surgem primeiro nas folhas de milho, e de forma mais evidente, no caso, nos tecidos mais velhos, são clorose internerval, depois vem o amarelecimento das bordas das folhas, que acaba em uma necrose generalizada. E não são observados sintomas em raízes, né?
A atrazina é muito eficiente no controle de plantas daninhas de cotiledôneas, que são as de folhas largas, né? E elas apresentam uma eficiência regular para diversas monocotiledôneas. Na cultura do milho, é muito usada em pré-emergência e em mistura com metolacor, em áreas com elevada infestação de gramíneas e em pós-emergência precoce e em mistura com óleo mineral para controle de dicotiledôneas. Ela também é usada em mistura de tanque com nicosulfuron em áreas com infestação mista. Bom, aqui nós temos alguns nomes comerciais da atrazina que a gente acha no mercado, né? Aqui nós temos Atranex 500SC, Atrazina Nortox 500SC, Atrazinax, Coyote 500SC, Gesaprim 500, Gesaprim GRDA e por assim vai, né? E aí, no próximo exemplo, eu peguei a Atrazina Nortox 500SC para trazer a bula, para a gente dar uma olhada, ver como é que funciona, né? Aqui a gente tem o nome técnico dela, que é a Atrazina, a empresa registrante, que é a Nortox, e o registro no Ministério, né? Que é o 596. A composição dela, ingrediente ativo, Atrazina, né? Concentração 500 gramas por litro, que é o caso desse, como que eu posso dizer, né? É o caso desse recipiente aqui, no caso da bula desse recipiente em si. A classificação, qual que é a técnica de aplicação? Pode ser tanto terrestre como aérea. Aí tem a toxicologia, né? Ou seja, um produto improvável de causar dano agudo, ela fica na classe 5. Se é inflamável, aqui diz que não, a formulação é suspensão concentrada, por isso SC na sigla. A classe agronômica, herbicida, ambiental, ou seja, é a classe de perigo para o meio ambiente, né? Então tá aqui, produto muito perigoso, se é corrosivo e seu modo de ação. Ele não é corrosivo e o modo de ação já diz aqui, né? Seletivo, é sistêmico, pós-emergencial e pré-emergencial. Bom, aqui eu procurei na internet, né? Alguma indicação de dose do Atrazina Nortox 500SC para bidens subalternas, picão preto, né? Que a gente já utilizou a bula dele, então nada melhor do que a gente pegar uma indicação de dose para essa planta que eu usei no meu seminário passado. Na cana-de-açúcar, isso aqui está variando conforme o solo leve, médio e pesado, né? Para você aplicar. Na cana-de-açúcar, após o plantio, pode variar de 5 a 6 por hectare, litros, né? E após o corte, de 5,5 a 6,5 litros por hectare. Isso após o plantio da cana e após o corte da cana. Já no milho, pós-semeadura do milho, vai de 3 litros até 6 litros e meio, dependendo do solo, se for solo leve, se for solo médio ou solo pesado. E no sorgo, já vai de 3 litros até 6 litros e meio também, conforme o solo médio, pesado ou leve. Bom, e aqui a gente chega à conclusão do seminário, né? O que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso? Que a atrazina ela é um grande aliado nosso hoje em dia, tanto aqui no estado do Mato Grosso quanto em outros estados produtores do Brasil. Ela tem um uso barato, então por isso que ela ainda tem um uso frequente, né? Em uma pesquisa que eu fiz, professor, no site Mais Soja, fala que em um levantamento realizado em 2015 por Silva e tal, ele pesquisou, né, e levantou as cinco moléculas mais utilizadas no Mato Grosso, na época, no milho safrinha, né? E dentre as 5 lá estava glifosato e tudo mais, e estava a atrazina, né? E a atrazina é a mais utilizada na época, né? No levantamento dele, era a mais utilizada por produtores de milho safrinha do Mato Grosso, principalmente no controle da soja guaxa. Ela era utilizada muito nisso, então para controlar essa soja guaxa, para não ficar hospedeiro de patógenos, né? Para a safra da soja, então, assim, muito utilizado. Aí, isso é associado ao preço baixo, né? E ela tem uma eficácia boa, lógico, desde que seja feito todo o uso dela dentro do que é recomendado. Você não fazer o uso dela ali com solo seco, com temperaturas muito altas, com baixa umidade, porque a atrazina no solo é absorvida por capilaridade. Então ela precisa da água, né? Precisa estar com um solo úmido ali. Então, e também fala no caso da planta no estresse hídrico, ou seja, se a planta estiver estressada, naquele estresse hídrico, ela não vai absorver. Entendeu? Então a conclusão que fica é essa, que é um produto que é nosso amigo, que ajuda a gente no controle, que a gente sabe que é difícil a produção hoje em dia, a produtividade. Eu acompanho aí algumas vezes que vou para algumas coletas pela iniciação científica, que os produtores passam com as daninhas no campo. Inclusive eu falei disso no seminário passado do Bidens Subalternas. E infelizmente
pessoal tem essa visão errada dos herbicidas, mas não sabem o tanto que é custoso para a gente para controlar isso e o quanto que isso custa no cálculo, na ponta da caneta, na produção. Bom, aqui estão as referências, professor, que eu utilizei para estar montando o slide, né? Eu utilizei informações de alguns outros artigos, mas como eu não coloquei aqui no slide, eu não coloquei nas referências, né? Mas eu li alguns outros artigos referente ao uso de atrazina em cana-de-açúcar, comparando ela com outros herbicidas, né? Para ter mais ou menos uma base. E é isso aí. Obrigado, professor.